algumas partes do meu vídeo que eu vou chamar enchendo o saco, tá? Vou encher o saco dos pais. Não, sério, vou trabalhar hoje a música de Vinícius de Moraes, porque eu já até interpretei Libras e alguns professores pediram pra mim trabalhar com dobradores. Eu gosto de trabalhar dobradura porque trabalha com as mãos. E eu prefiro trabalhar sem tesoura. É ideal que as crianças trabalhem sem tesoura. E os idosos também, porque vai trabalhar na articulação. Como eu trabalhei muito com a EJA, então assim, para trabalhar a articulação dos dedos, movimentos das mãos, né? Trabalhar o cérebro, o raciocínio. Então eu gosto muito de trabalhar dobradura e música, porque de certa forma um vai remeter ao outro e a gente vai buscar muita coisa aí. Vou falando devagar, senão vocês vão ficar doidos. Vocês já viram que eu sou meio assim, esprevitada, né? Não vou falar que eu tenho síndrome do pensamento acelerado, como diz Augusto Bono, né? Beleza. Como eu vou trabalhar na casa, tá alto, né? A gente vai trabalhar uma folha. Você pode escolher a cor da folha. Primeira coisa que você vai perguntar para o seu aluno: essa folha, qual é a forma geométrica que essa folha representa? Um retângulo, certo? Para ter uma forma geométrica, ela precisa ter características. Quais são as características do retângulo, né? Quais são as características do triângulo? Quais são as características do quadrado? Isso serve para que serve, professora? Todas. Incrivelmente, todos os alunos onde eu trabalho, da educação infantil até o ensino médio, às vezes tem dificuldade. E você vai sempre aprofundando. Ah, eu vou aprofundar essa casa aí até o ensino médio. Vai! Se você tiver discernimento, se você tiver sabedoria, criatividade, você vai trabalhar ela até o ensino médio e vai dar certo. Porque é uma coisa de cada vez. Primeiro você começa lá na educação infantil e depois você vai aprofundando aos pouquinhos. Sabe de um detalhe? Ele não vai esquecer, porque ele realmente aprendeu. Eu tenho alunas da EJA que falam assim: professora, você acredita que eu ainda faço aquela forma geométrica que você me ensinou? Então, assim, eu não estou dizendo que é um método perfeito, mas eu estou dizendo que é um método que ajuda muito. Sabe por quê? Quando eu fui para a faculdade de matemática, a primeira aula que eu tive foi geometria espacial. Aí o professor falou assim: faça um referencial cartesiano com a reta x, y e z. Eu queria morrer, porque nem geometria se falava nessa época, tá? Os professores tinham medo de geometria. Eu vou devagarzinho, mas eu vou explicando todos os detalhinhos. E eu gosto de trabalhar com detalhe, então a casa vai ser grande, vocês já viram, né? Retângulo. Para ser retângulo, o que precisa? De quais são as características? Então nós vamos falar de retas paralelas, né? As retas paralelas, as retas concorrentes. Se for do terceiro ao quinto ano, você pode falar de ângulos, né? Você pode falar... Deixa eu baixar esse celular aqui um pouquinho, gente, porque eu tô vendo que tá atrapalhando. Pra vocês verem melhor. Aí aqui você vai falar do ângulo, né? Ó, o ângulo reto aqui, ó. Um ângulo de 90, um ângulo de 90, um ângulo de 90, um ângulo de 90. Aí vai explicar 360 graus. Aí você vai explicar para ele a questão de rotação, relação. Olha, você só tá com a folha na mão, você ainda nem começou nada, hein? Pegou a folha, vai começar a falar. Isso é só da música de Vinícius de Moraes. Aí você também vai falar de cores primárias e secundárias. Quais são as cores primárias? Quais são as cores secundárias, beleza? Ok. Agora você vai pedir para o aluno pegar uma régua e medir o perímetro da folha. Olha que coisa simples, que o professor gosta de trabalhar lá no livro didático. Aí ele pega uma réguinha aqui, mede esse perímetro aqui, aí coloca lá a fórmula no caderno, aí você vai lá no livro e lê a explicação de perímetro. Aí você vai lá no livro e trabalha a questão de ângulos. Ok, mas primeiro você vai já mostrar isso aqui concretamente para ele. Ele vai poder perceber.
leva ele para ver todas as formas geométricas que tem na sala, no chão, e vai diferenciando para ele entender que isso está no nosso mundo, tá? Que a gente trabalha com matemática, matemática é a nossa vida. O que o aluno entende? Que matemática está restrita ao livro. E matemática não está restrita ao livro. Matemática é a nossa vida, nós respiramos matemática, tá? Então, próxima aulinha aí, nós vamos falar do perímetro, tá bom? Qual é a fórmula do perímetro? E qual é a área do quadrado que você pode trabalhar? Quais são as cores primárias e secundárias? Por que secundárias? O que é ângulo? E a gente já pode ensinar um polígono. Formas planas, né? E olha só, aí ele vai entender quando ela é plana e quando ela não é plana. Por quê? E ele vai entender o que é um polígono. Se ele pode aprender lá no terceiro ano, pode. Inclusive, ele pode até aprender fração. O ensino, ele começa assim para o professor que é restrito. E professor que é aberto, o ensino começa assim. Isso eu aprendi lá no PENAIC, que você pode dar para os seus alunos tudo que ele quiser receber. E creia que o aluno recebe tudo. Então, esse é o início da casa. Comecemos com a folhinha, que é um retângulo, que ele deve usar as mãos. Isso não é só para criança, não. Adulto que quiser fazer também pode, tá bom? E vai terminar dessa forma aqui, ó, na casa. Era uma casa muito engraçada. A minha tem até porta, né? É porque eu tô sem material aqui em casa. Uma portinha. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. E aí, você vai cantando a música com ele o tempo todo. Eu tô falando em Libras. Você vai cantando com ele o tempo todo a música. Porque aprendizado é repetição. Ah, mas eu não gosto de repetir. Você tem que repetir o tempo todo. Não pode ir pra rua, não pode fazer isso, não pode isso, não pode isso. Então a gente só aprende com repetição. Você vai repetir a sua vida inteira. Então não, tem pessoas, eu já falei uma vez, fale 1000. Qual é o seu problema? De falar 1000 vezes. Então fale sempre, tá? Então, ó, próximo vídeo, é porque eu não posso fazer vídeos alongados, porque meu celular não presta. Quem quiser me dar um vídeo, ó, um celular de presente, tô aceitando, tá? Então vamos lá. A gente vai pegar a folha, vai extrair os conhecimentos, todos os conhecimentos possíveis. Isso aí é chamado de sequência didática hoje, né? Que a gente extrai todo o conteúdo de apenas algo que a gente esteja fazendo. Então a gente vai pegar esse conteúdo e vai ampliar. Não é aquele conteúdo que a gente aprendeu igual a gente aprendia tradicionalmente, solto, não. A gente vai pegando isso aqui, vai trabalhando, que o aluno, toda vez que olhar, ele vai falar, entendi, eu compreendi, porque naquela aula que eu vi a casa, e falou de Vinícius de Moraes, que é uma tipologia textual, né? E você vai ter que falar de Vinícius de Moraes, é um autor, porque eu não sei mais hoje, porque os professores não falam dos autores, não passam um livro para os alunos lerem, que o aluno não precisa mais ler, não entendo. Aí ele vai compreender, você fala de Vinícius de Moraes, pega todos os autores que você puder falar e fala dos autores, e começa a explorar. A aula, além de ficar gostosa, seu caderninho vai ficar bonito, e o aluno vai aprender da forma mais gostosa que pode, né? Concretamente. Porque é horrível você ensinar pelo livro e o aluno não entender como foi o meu aprendizado. Eu não deixo meus alunos aprender dessa forma. Lá no próximo vídeo, então, a gente continua falando. Mas eu vou continuar esse vídeo aqui lá, porque eu sei que aqui vai dar pau.